4, 3, 2, gravando. Amém. Jesus é o Senhor. Boa noite. Ó Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre oração da igreja. Então, para nós falarmos sobre a oração da igreja, nós precisamos orar. Senhor Jesus, nos cobre lá com o seu sangue, nos enche a sua vida. Queremos ouvir o Senhor falar essa noite. Essa noite fala conosco, Senhor. Se mostra para cada um de nós, os ouvintes. Ó Senhor Jesus, cuida e abençoa a sua igreja. Senhor Jesus. Então, meus amados, nessa semana falaremos do grande mistério da piedade e também falaremos sobre o ministério de oração da igreja e a necessidade de Deus de ter pessoas para realizar a sua vontade. Então, meus irmãos, vamos começar como se originou o mistério do universo. Muitas pessoas falam que o universo foi formado por uma explosão. Muitas pessoas falam bastante coisas sobre o surgimento do universo. Mas nós sabemos, através da palavra de Deus, através da Bíblia, nós sabemos que o universo foi formado por Deus. Deus que formou o universo e formou todas as coisas. Uma pergunta, e Deus também é um mistério? Sim, Deus também é um mistério. E esse mistério, ele ficou oculto por muitos séculos, mas graças a Deus que agora ele foi revelado. Um dia, ele se tornou carne e se manifestou entre nós. Vamos ler João 1,14. Fala assim, ó: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, nós vimos que não está mais oculto. Nós vimos que o mistério de Deus é Cristo. E vamos ler também agora Colossenses 2,2, que vai falar sobre o mistério de Deus é Cristo. Vamos deixar registrado. Colossenses 2,2. Fala assim, ó: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vimos aqui na palavra, está aqui registrado na Bíblia, que o mistério de Deus é Cristo. Então, o tempo que Jesus ele estava aqui na terra, as pessoas podiam ver Jesus porque ele estava aqui na terra, ensinando seus discípulos, pregando o evangelho. Mas hoje, irmão, se nós quisermos ver Cristo, nós temos de estar na igreja. Senhor Jesus, mas não é em quatro paredes, como nós estamos aqui agora, numa catedral, em alguma coisa assim. Se nós quisermos ver Cristo, nós temos de estar no corpo de Cristo. Nós temos de ver os irmãos redimidos, os irmãos que um dia recebeu o Senhor como Salvador de sua vida. Aqui eu estou vendo na minha frente, ó, o irmão Kaique e o irmão Pedro. Então eu estou vendo Cristo nesses irmãos aí. Senhor Jesus, então, irmãos, para nós vermos Cristo, hoje nós temos de estar na igreja. Nós temos de estar buscando esse Deus maravilhoso, esse Deus que morreu na cruz para salvar toda a humanidade. E quando o mistério de Deus é revelado, temos Cristo, e quem revela Cristo é a igreja, né? Então vamos ler aqui alguns versículos para ficar registrado, entendeu? Vamos ler Efésios 5, 31 e 32. Que fala esse versículo aqui, 5, 32, nós vamos falar do grande mistério, né? Porque nós vimos aqui que o mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja, e agora nós vamos ver o grande mistério. Mas graças ao Senhor que todo esse mistério foi revelado pela palavra de Deus.
Então Efésios 5:31 fala assim, ó. Fala assim, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então nós vemos aqui que o homem representa Cristo e a mulher representa a igreja. O homem representa Cristo e a mulher representa a igreja, graças a Deus. E nesses tempos do fim, e uma vida da igreja adequada requer uma vida de oração. Senhor Jesus, uma vida da igreja adequada requer uma vida de oração. E nesses tempos finais, é tudo que nós estamos vendo, tudo que nos está acontecendo a respeito da pandemia, a respeito das mortes, do desemprego. Oh, Senhor, muitos entes queridos estão indo embora, então nós temos que orar. Nós temos que orar e orar muito, meus irmãos. Nós temos que orar para poder afastar essa pandemia, para poder melhorar toda a situação. Nós sabemos que já está o tempo do fim, que o Senhor está próximo a voltar, mas uma igreja está orando. Senhor Jesus, nós vemos ali, ó, nós tivemos ali um domingo, 1 hora de oração de guerra, 1 hora de oração de guerra, a igreja do mundo todo, nós oramos 1 hora e agora ainda nós continuamos orando, todos os domingos, 15 minutos, a respeito só para essa situação. Toda a igreja está orando. Senhor Jesus, para poder mover a mão de Deus, nós temos que estar orando. Senhor Jesus, e precisamos ter uma oração para mover a mão de Deus. E uma visão que mude os rumos das coisas que estão acontecendo. Ó Senhor Jesus. Vamos ler agora 1 Timóteo 2, versículo 1. Fala assim, ó. 1 Timóteo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, meus irmãos, aqui falando de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas ou petições que nós oramos para os nossos familiares, oramos para emprego, oramos para bastante causa nesse sentido. Agora aqui, intercessões é para interceder direto para uma causa. Senhor Jesus, nós vamos orar por uma causa específica, então nós temos de interceder. E também ações de graça é para agradecer o que nós conseguimos na oração. Mas nós podemos, orando com bastante fé, nós podemos agradecer antes de receber a graça, porque às vezes nós queremos alguma coisa para ontem, mas para o Senhor não é assim. O Senhor tem o tempo dele, né? Mas nós temos de orar agradecendo que o Senhor vai dar graça do que nós estamos pedindo. Senhor Jesus. E o 2, segunda 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, fala assim, ó. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, aqui, ó, nós estamos vendo que nós temos de orar por nossos governantes. Nós não se envolvemos em política, mas nós temos de orar. Às vezes, o prefeito, o governador, o presidente, o meio é aquele que nós votamos, né? Mas assim mesmo nós temos que orar, para ele poder governar bem o nosso país. E nós, como fala aqui, ó, tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Senhor Jesus. Então você vê, na época de Paulo, o imperador era César,
O imperador era César Nero, e ele era muito maligno, Senhor Jesus. Mas Paulo falou para Timóteo que era para orar, né? Que era para orar. E o 3 e o 4 fala assim, do mesmo capítulo. Fala assim, ó. Tudo isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então aqui, ó, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então o Senhor aprova que nós oramos para toda essa situação. O Senhor aprova, é aprovável por Deus. E também o 4 fala assim, ó, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então aqui, ó, aqui é o Evangelho, que nós temos de pregar o Evangelho, levar as pessoas a conhecer esse Deus maravilhoso, levar as pessoas a orar, a responder a oração que nós fazemos, ó Senhor Jesus. Mas também, meu irmão, tem também uma situação que nós queremos fazer as coisas sem depender de Deus. Queremos fazer as coisas por nós mesmos. Aí Deus não se agrada. Aí ofende a Deus. E não é isso que Ele quer. Às vezes, tem alguns irmãos, porque nós somos fracos, né, irmãos? Nós invocamos o nome do Senhor porque nós somos fracos, frágil e mortal. Nós somos fracos. Então, mas tem às vezes o irmão, ele desvia da fé, ele não reúne mais. Aí, antes de nós julgar o irmão, antes de nós fofocar, nós temos de orar pelo irmão, certo? Mas aí a gente, não, eu vou lá visitar o irmão. Vou lá visitar o irmão, mas sem orar, sem nada. Está errado. Você quer visitar o irmão? Orar antes. Orar antes. Às vezes, o Senhor não quer nem que é eu que vá visitar o irmão. Às vezes Ele quer que vá outro irmão, né? Mas nós temos que orar e para o Senhor dar o sentimento. Se é para a gente ir, o Senhor vai dar um sentimento no coração. Se não der o sentimento, não é para nós irmos, é para ir outro irmão. Senhor Jesus. Então, porque todos nós temos situações difíceis. Todos nós temos problemas na nossa vida. Mas nós temos de se agarrar em Deus. Nós temos de se agarrar no Senhor. Principalmente quando nós estamos servindo. Porque aqui no local de reunião da Igreja de Campinas, aqui nós temos muito serviço. Serviço de recepção, serviço de berçário, serviço de partir do pão, serviço de jovem, de adolescente, de segurança. Mas nós temos muito serviço. E Satanás, ele fica muito nervoso com isso. Porque ele já ficou nervoso quando você recebeu o Senhor e deixou Ele de lado. E mais agora, ainda que você fica ainda servindo o Senhor, servindo a Deus, Ele fica furioso. Mas isso nós temos que orar. Temos que orar e orar muito, irmão. Orar, jejuar, para poder não deixar Satanás folgar a nossa vida, querer alugar o nosso corpo. Senhor Jesus. Mas também, irmão, tem algum serviço que nós temos de fazer urgente. Nós temos de fazer ele tem que ser rápido. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos orar fazendo serviço. Orando e fazendo serviço. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, orar é mais importante do que fazer as coisas para Deus. Sim, você tem que fazer as coisas para Deus. Mas você tem que orar muito antes. Ó Senhor Jesus, eu vou fazer esse serviço, meu Pai. Eu vou servir na recepção. Sê comigo ali, me ajuda ali. Ó Senhor Jesus, dê graça para mim receber os irmãos com sorriso. Senhor Jesus, sê comigo ali na recepção. Ó Senhor Jesus. E também a oração é mais importante que fazer obra. Fazer obra é importante?
Fazer obra é importante e é muito importante. Nós temos de fazer obra, mas nós temos que orar antes. Nós temos que orar antes para poder fazer obra. Ministrar a palavra é importante? É importante, porque nós temos que ministrar a palavra. Mas nós temos que orar, que é para a pessoa receber essa palavra. Para a pessoa abrir o coração dela e receber a palavra. Então, nós temos de ministrar a palavra, mas orar antes para a pessoa receber a palavra. Se nós aqui vamos falar no Antigo Testamento, Moisés, ele, através da oração, ele mudou a era de Israel. Ele intercedeu muito para Deus, para aquele povo que ele tirou do Egito, um povo rebelde, um povo que só murmurava, mas quando o Senhor queria matar todos, Moisés orava. Moisés intercedia pelo povo. Ó Senhor Jesus, nós temos que ter esse coração de orar para as pessoas, um coração que possa as pessoas interceder pelas pessoas. Senhor Jesus, eu vejo que às vezes a gente antes da pandemia, nós montávamos a tenda aqui no centro da cidade, mas aí a gente tinha colete e tinha camiseta, né? Posso orar por você, né? A gente via que as pessoas, ela cortava a volta, ela não queria receber oração. Quando ela via a camiseta assim, posso orar por você, ou o colete, posso orar por você, e você indo para a direção da pessoa, a pessoa cortava a volta. É muito triste isso, porque você vê que as pessoas estão correndo de Deus. Senhor Jesus. E também ali eu faço também serviço de capelania nos hospitais, né? A gente vai no quarto assim, a gente fala quem nós somos, né? Qual o nosso trabalho no hospital. A pessoa está ruim na cama ali, eu falo assim, eu posso orar por você? A pessoa olha na cara da gente e fala assim, agora não preciso, eu já fiz a minha oração. É muito triste isso, sabendo que a pessoa está ali, numa situação difícil, mas ela não quer saber de uma oração, não quer saber de receber Deus como Salvador de sua vida. Senhor Jesus, e no Novo Testamento também, Jesus, ele também orava muito para fazer a vontade do Pai. Vamos ler Marcos 1:35. Fala assim, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Senhor Jesus. Então você vê que Jesus orava para fazer a vontade do Pai. Também Marcos 6:46. Fala assim, e tendo despedido, subiu ao monte para orar. Senhor Jesus, tudo isso é para fazer a vontade do Pai. Também Lucas 6:12 e 13. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12, dentre eles os quais deu também o nome de apóstolos. Então, tudo isso era para fazer a vontade do Pai, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos de... Eu vou ler também uns versículos aqui, para deixar registrado, que toda autoridade foi constituída por Deus. Vamos ler Romanos 13:1. Fala assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, por isso que nós temos de orar, porque quem colocou as autoridades foi Deus. Nós não temos de falar nada assim, ser contra, nós temos de ser a favor, Senhor Jesus. E também 1 Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então, irmãos, eu estou lendo os versículos aqui, que é para ficar registrado, para mostrar para as pessoas que estão ouvindo, para os irmãos, que está registrado na Bíblia. Está registrado na Bíblia. Porque muitas vezes a gente julga, a gente condena, mas foi Deus que colocou. Nós temos que orar para poder fazer o serviço correto para a humanidade. Senhor Jesus. Vamos ler também, vamos ler Mateus 6, 9 e 10. Aqui, ó, Mateus 6, 9 e 10 é trazer o reino para a terra. Mateus 6, 9 fala assim, ó, porquanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, irmãos, lá no céu já está tudo pronto, lá no céu já está tudo certo lá. O que o Senhor quer? O Senhor quer trazer o reino dele aqui para a terra. Senhor Jesus, aqui na terra está essa confusão toda, tá complicado. Então nós temos que orar. Por isso que a oração é importante, irmãos. A oração é importante para poder o Senhor voltar, para o Senhor poder trazer o reino dele aqui para a terra. Irmão, nós temos que orar muito, 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 mas uma oração assim para mover o braço de Deus. Não é uma oração de boca para fora, é uma oração para poder mover o braço de Deus. Senhor Jesus. Vamos ler também Mateus 18, 18. Mateus 18, 2 fala assim, ó. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, irmãos, aqui, ó, o Senhor deixou um versículo muito claro aqui, ó, que o Senhor libera ou amarra. Nós podemos orar para o Senhor liberar as coisas boas e amarrar as coisas ruins. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós temos de fazer isso, irmão. Pedir para o Senhor liberar as coisas boas e amarrar as coisas ruins. Desculpa. Então, irmão, Deus só está esperando para executar. Precisamos orar para que Deus realiza. Deus quer fazer, mas se o homem não quiser, Deus não faz. Por que Deus não faz? Porque quando o Senhor estava aqui na terra, Ele fazia, Ele pregava o Evangelho, como nós vimos, mas agora Ele está limitado, Ele está dentro do nosso espírito. Senhor Jesus, se nós não andarmos, Ele não anda. Se nós não abrir nossa boca, Ele não fala. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos de abrir nossa boca, nós temos de levar esse Evangelho. Nós temos de levar as pessoas a conhecer esse Deus. Porque se nós quisermos que o Senhor volta, então nós temos de pregar o Evangelho a toda criatura. Porque o Senhor, Ele morreu para toda a humanidade. Ele não morreu para meia dúzia de pessoas. Ele morreu para todos. A chuva, ela chove para os bons e para os ruins. Não é isso? Então, Deus, Ele morreu para os bons e morreu para os ruins.
Na verdade, ninguém é bom. Bom era só Cristo, né? Só Deus, né? Mas nós estamos embaixo da sua direção, embaixo do encabeçar. Então nós temos de levar esse evangelho. Nós temos de sair mesmo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, eu vou parando por aqui. Então, irmão, deixa o seu like, seu joinha. Quem não é inscrito, se inscreva na igreja de Campinas. Senhor Jesus. E também tenha uma boa noite, um bom domingo e uma boa semana. Que Deus abençoe todas as pessoas que estão vindo, as pessoas que vão ouvir ainda. Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor Jesus, amém.